na condenação eterna, na perdição eterna. Mas agora, é claro que nós temos a oportunidade de escolhermos a nossa eternidade. Deus nos dá a oportunidade de nós escolhermos qual será a nossa eternidade, qual será o nosso futuro lá, como nossa irmã Liane aqui acabou de cantar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, libertar da eternidade, da perdição da eternidade. Nós é que podemos escolher a nossa eternidade. Você já viu, existe um ditado que diz: aquilo que o homem planta, ele colhe. Pois é, isso é verdade verdadeira. Isso é verdade verdadeira porque está escrito na palavra de Deus, na profecia de Deus. Gálatas capítulo 6, o verso 7 está escrito na parte B. Você, aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Você entende? O corpo do homem aqui na terra, ele tem limite. Mas a alma do homem não tem limite. A alma do homem não tem fim, a alma do homem é eterna. E hoje aqui nós podemos escolher aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Gálatas 6, 7, palavras de Deus. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Se eu plantar milho, eu vou colher milho. Se eu plantar tomate, eu vou colher tomate. Ou seja, se eu plantar a desobediência à palavra de Deus, eu vou colher na eternidade a perdição eterna. Mas se eu plantar a obediência à palavra de Deus, eu vou colher a vida eterna com Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que a carne planta, os frutos da carne é morte, mas os frutos do Espírito, os frutos do Espírito é a palavra de Deus, é vida, é eternidade. Então, Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em troca da sua alma? Você entende? O que Deus tem de mais precioso na vida do homem não é o carro dele. O que Deus tem de mais precioso na vida do homem não é o corpo que o homem tem. O que Deus tem de mais precioso na vida do homem não é a bondade que o homem faz, não é a caridade, não é a riqueza do homem, não é a inteligência do homem, não é a bondade do homem, mas o que Deus tem de mais precioso no homem. O que Deus tem de mais precioso no homem é a sua alma. A alma do homem que é preciosa para Deus, porque Deus, quando vê o homem, Deus não vê o homem como um corpo de carne. Deus não vê o homem como um corpo de carne. Deus não vê o homem como espírito, mas Deus vê o homem como alma. E a alma do homem é eterna. Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus capítulo 9, o verso 27 está escrito: porque assim como Cristo um dia viveu e morreu, e depois ele ressuscitou, assim todos os homens um dia irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Então é nós que vamos escolher. Então é nós que vamos escolher a nossa eternidade. Onde passará a eternidade? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Onde passará a sua eternidade? O homem se preocupa com muitos bens materiais, isso é importante. Mas o homem não pode esquecer que ele tem uma alma, e a alma é indestrutível, a alma vai prestar conta a Deus. A palavra de Deus, Romanos 14, 13, está escrito: porque o que importa é que cada um de nós vamos comparecer perante o juízo tribunal de Cristo.
e queremos ficar conforme as nossas obras. Aleluia! Então, meu querido, é como uma certa vez eu ouvi uma história. Uma certa vez eu ouvi uma história. E aquela história contava a vida de um homem. Diz a história assim que um homem, uma pessoa, aquela pessoa, ela tinha os seus 10, 12 anos. E ali nos seus 10, 12 anos, anos de vida, ela teve a oportunidade de ouvir sobre a pregação da palavra de Deus. Com 12 anos, ela ouviu a pregação da palavra de Deus. Foi um pregador. A mensagem veio, começo, meio e fim, e ele ouviu tudo. Mas então, no fim da pregação, no fim da mensagem, o pregador, ele fez o mais principal. Ele perguntou para aquela jovem, para aquela criança de 12, 13 anos. Ele perguntou para aquela criança de 12, 13 anos. E aí, agora você tem a vida eterna, você recebe a vida eterna, você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você quer seguir Jesus como seu Senhor e Salvador para você ter a sua salvação? E aí, então, aquela pessoa que era uma criança, de seus 12, 13 anos, ela falou: ah, pregador, eu sei que só Jesus pode salvar. Eu sei que só Jesus pode salvar, pregador. Mas só que, pregador, agora não vai dar. Para mim aceitar Jesus, não vai dar, pregador. Para mim receber Jesus agora, porque eu sou novo, tenho uma vida inteira pela frente. Eu sou jovem, eu sou novo, tenho uma vida inteira pela frente. Tenho uma vida inteira pela frente. Eu sou bonito. Eu tenho uma bela voz. Vou ser cantor. Vou fazer sucesso. Tenho uma vida inteira, pregador. Não vai dar. Tenho muita coisa para me divertir agora. E diz então a história que, continuando, aquela pessoa, ela deixou de ser uma criança adolescente, ela passou a ser um jovem. Um jovem dos seus 25, 26 anos. E ali então, passando-se os seus 12 até os 25 anos, ele teve a oportunidade de ouvir o pregador de novo, chegar para ele e ministrar para ele a palavra de Deus. E aquela pessoa então, ela teve a oportunidade de ouvir a mensagem da palavra de Deus, começo, meio e fim, pela segunda vez. E no fim da pregação, então, o pregador, ele fala para aquele jovem: ei, jovem, agora você gostaria de aceitar Jesus como um Senhor Salvador, para você ter a eternidade, a vida eterna? E aí, então, aquela pessoa, que agora era um jovem, respondeu para o pregador: olha, pregador, eu bem que gostaria, mas agora eu não vou poder, pregador, porque agora eu sou jovem, agora eu sou uma pessoa adulta, eu posso escolher o bem e o mal, posso ir para boate, posso ir para o forró, posso me prostituir, posso fazer coisas erradas. Se eu quiser, eu posso cometer pecado, eu posso cometer homossexualismo, cometer homossexualismo, se eu quiser, posso tudo. Tenho meu dinheiro, tenho meu carro, tenho meu clube, tenho tudo que eu posso. A curiosidade que eu quiser, eu posso. Eu tenho. Agora, pregador, me perdoa, mas agora não vai dar, pregador. Deixa para a próxima, pregador. E então aquela pessoa deixou passar essa oportunidade pela segunda vez. E na segunda vez, então, ela rejeitou a oportunidade da vida eterna. Diz o texto, diz a história que passaram-se os tempos, passaram-se os dias, passaram-se os meses, e passaram-se os anos. E quando se passaram os anos, aquela pessoa, ela teve a oportunidade, pela terceira vez, de ouvir a pregação da palavra de Deus, pregação da palavra de Deus, palavra de vida eterna, de salvação.
pela terceira vez. O pregador, então, ele pegou para aquela pessoa pela terceira vez. E aquela pessoa já não era mais uma criança adolescente, não era mais um jovem, mas era um senhor dos seus 40, 45 anos. E o pregador, então, pela terceira vez, ele prega do berço, meio-dia, ele ouve tudo. E no fim da pregação, então, o pregador faz para ele uma pergunta. A pergunta principal: aí, já que você ouviu o lado do meu serviço, agora o principal, você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Você quer ter a eternidade com Deus? Você quer a salvação? Você tem que aceitar Jesus. Você tem que receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí então aquela pessoa pela terceira vez, ela disse que não, agora não. Por que ela disse que não? Ela disse que como pregador disse, não, pregador, agora eu não posso. Eu não posso, pregador, aceitar a Cristo agora. Eu posso receber Jesus agora, pregador, bem que eu sabia. Mas não posso, pregador. Bem que gostaria, pregador, mas não posso. Por que, pregador? Agora eu sou casado. Agora eu sou administrador de empresa. Agora eu sou um cara muito ocupado. Tenho a minha família. E o pouco tempo que me resta, eu digo para a minha família: eu não vou ter tempo para ir à igreja, não vou ter tempo para ler a Bíblia, não vou ter tempo para orar, não vou ter tempo para jejuar, não vou ter tempo para cantar, louvar o Senhor. Não, eu não vou ter agora, pregador, me perdoa, mas agora, pela terceira vez, pregador, também não vai dar, pregador, para mim receber a Cristo, a vida eterna. Você entende? Essa pessoa está preocupada em ganhar o mundo inteiro. Não está preocupado com a sua alma. Não está preocupado com a eternidade. Não está preocupado com a eternidade. Pela terceira vez ele deixou escapar a salvação de Jesus Cristo. E novamente, contando a história, continuando a história, diz a história que passaram-se o dia, passaram-se os meses, os anos novamente. E aquela pessoa, agora ela não é simplesmente um senhor, agora é um senhor de idade avançada, um senhor dos seus 80, 85 anos. E aí então, pela quarta vez, aquela pessoa, que agora não era mais um adolescente jovem, não era mais um jovem, não era mais um senhor, mas agora é um senhor idoso. Pela quarta vez teve a oportunidade de ouvir sobre a pregação do Evangelho. Ele teve a oportunidade de ouvir sobre a palavra de Deus, começo, meio e fim. Pregador, no fim da mensagem, então, o pregador pergunta para ele e diz: meu Senhor, e agora você gostaria de receber a Cristo como o Senhor e Salvador? Agora, meu Senhor, você gostaria de receber a vida eterna em Cristo? Ele respondeu e disse: ah, Senhor, pregador, bem que gostaria, mas agora eu não vou poder, pregador, porque agora eu estou velho, eu estou cansado, agora eu estou numa cadeira de roda, eu uso muleta, eu vou conhecer, preciso de alguém para me ajudar, porque eu sou deficiente. A minha família, os meus parentes, ninguém, os meus filhos não quer saber de Deus, não quer saber de palavra de Deus, não quer saber de ir para a igreja. Eu aceitando Jesus, como é que eu vou para a igreja agora? Tem pessoas que falam que amam a Deus, que servem a Deus, mas não vão na igreja. Tem pessoas que dizem que servem a Deus, mas não vão na igreja. Mentira! Para servir a Deus tem que ir na igreja, porque Jesus, ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo. Se o corpo está ligado na cabeça, ele está no comando. Mas se o corpo está desligado na cabeça, o corpo está boa. Não existe corpo sem cabeça, existe. O corpo sem cabeça está boa, e aquela pessoa que diz que serve a Deus, mas não congrega, a igreja está morta, é mentira. Tem que congregar, tem que reunir como igreja, né? Tem que congregar. A comunhão dos santos, a reunião dos santos, isso que é a igreja. Aonde vai ministrar a palavra de Deus, vai ministrar a fé. E aquele homem, então, aquela pessoa pela quarta vez, ela disse: não,
Agora não dá, porque eu estou velho, estou cansado, ninguém vai me querer da minha família ir para a igreja. Eu não ensinei eles não vão preocupar com a igreja, não vão preocupar com as coisas de Deus. E aí então, pela quarta vez, aquela pessoa rejeitou a oportunidade. E aí então, sabe o que aconteceu? Continuando a história, segundo a história, passaram-se os dias, passaram-se os meses, não vão passar nem um ano. Então, o pregador ele faz. O pregador não. Ele tira. Aquela pessoa pela quinta vez, ele procurou, até que o encontrou. Mas só que quando o encontrou pela quinta vez era tarde demais. Por que o pregador era tarde demais? Porque ele tinha ido para o sepulcro, ele tinha ido para o cemitério, ele tinha ido para debaixo de 7 palmos, ele tinha sido enterrado, e ele morreu, e aí ele perdeu a oportunidade, ele ganhou o mundo inteiro, ganhou tudo que o mundo podia oferecer, aproveitou a sua vida o máximo possível, como podia, não ficou nesse tempo, mas ele morreu sem fazer o processo com Deus, morreu sem aceitar Jesus, e aí então ele perdeu a sua alma. Você entende de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eles dizem assim que de caixão não existe gaveta para levar tesouro. Porque a nossa irmã evangelista Eliane acabou de ministrar aqui agora. O homem, quando ele morre, ele não leva o que tem. O homem, quando morre, ele não leva o que tem. Mas o homem, quando ele morre, ele leva as suas obras, os pecados, a justiça de Deus. Se ele confessou com Deus, ele vai levar a justiça para Deus. Porque Cristo justifica o homem. Nosso homem ganhou muito dinheiro, muita prata, muito ouro, ganhou muitos bens, não recebeu a Cristo, não confessou com Cristo. O homem, então, ele vai levar os seus pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, vai vir um castigo eterno. Então, minha gente, é o que a palavra de Deus diz. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Agora nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. Hoje eu posso plantar, amanhã eu posso colher. Você hoje pode plantar, meu querido, minha querida, mas amanhã você pode colher. A Bíblia diz que a palavra da fé, a palavra da salvação, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. A palavra tem poder para matar, tem poder para destruir e para dar vida. Agora, a palavra da fé é essa. A aliança entre o homem e Deus, a aliança entre Deus e o homem foi quebrada em Adão. Mas a aliança entre o homem e Deus, entre Deus e o homem hoje pode ser feita através de Jesus Cristo. Se o homem fizer o sim, se aceita Jesus em condenação, ele vai receber a vida eterna e vai ter que manter a vida eterna através da fé, através da palavra. Mas se o homem dizer não quer aceitar Jesus, o homem está perdendo a eternidade, está perdendo a vida em Cristo, a eternidade. Nós é que vamos escolher. Vamos fazer aliança com Deus hoje através de Cristo. A palavra da fé será na sua boca, no seu coração, se professarem a Cristo como seu Senhor, seu Salvador, e praticar no seu coração, será salvo. Mas senão será condenado. Hoje nós podemos plantar vida